Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula sobre Cristologia. Hoje nós estaremos falando sobre os nomes de Jesus. Jesus ele foi chamado por diversos títulos. Por exemplo, Cristo, que nós vimos na primeira aula, tem um significado. Então, cada nome ele revela alguma característica especial relacionada à obra de Cristo, ao seu caráter, a sua forma, o seu ministério, alguma coisa especial. Então, vamos listar alguns nomes principais referidos ao Messias. Primeiro, o próprio nome Jesus é um nome dado por Deus, por intermédio do anjo Gabriel, que instruiu Maria a nomeá-lo desta forma, quando ele ainda estava no seu ventre. Jesus ele é um nome correspondente ao que temos no Antigo Testamento pelo nome Josué, certo? E tal nome ele tem um significado que mostra o propósito da segunda pessoa da Trindade ter se encarnado em Cristo. O nome Jesus significa salvação ou o Senhor salva, mostrando o propósito que Cristo veio na Terra para reconciliar Deus com os homens. Muitas vezes também o termo Cristo, ele é usado conjuntamente com o nome Jesus, porque se tornou comum, principalmente como nós vimos com os escritos apostólicos, que os une. Mas, como nós vimos na primeira aula, o termo Cristo é um título e não um nome pessoal, nome próprio de Jesus. O segundo título que Jesus recebe e mais usado, mais frequentemente usado em relação a Jesus no Novo Testamento é Senhor. Este título é o mesmo usado a Deus no Antigo Testamento, quando Deus ele vai se revelar a Moisés no monte, na sarça. Moisés pede o nome de Deus, e Deus diz o seu nome Yahvé, ou eu sou o que sou. E então, a tradução desse nome, ele passa a ser Senhor, porque os judeus temiam muito em dizer o nome de Jesus, de Deus, por causa do mandamento, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, a tradução que foi feita, a principal tradução feita para o grego do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, ou o livro dos 70, ela traduz o nome de Deus pelo termo Kyrios, ou Senhor, que Kyrios é grego. E a Septuaginta era basicamente a Bíblia que Jesus usou, que os apóstolos usaram para se referir nos evangelhos. Então, nós vemos esse paralelo que eles usam, deixando bem claro a referência do termo Senhor a Cristo, que era usado também, que era se referido a Deus, certo? Atribuindo então o mesmo tratamento. Então, o principal, esse título, Senhor, tornou-se a confissão primária, a principal confissão da igreja primitiva. Jesus é o Senhor. Essa confissão, ela vem também como sendo um dos primeiros conflitos em que a igreja tem com o Império Romano, porque o Império exigia dos seus cidadãos que fosse publicamente dito que César era o Senhor. César era o Kyrios, dando a ele um certo nível de divindade. Porém, os primeiros cristãos estavam comprometidos com a palavra, com o Evangelho, e eles faziam frente a isso e diziam que César não era o Kyrios, que Jesus era o Kyrios, o Senhor.
Esse termo Senhor, ele é usado, na verdade, não apenas para isso, nessa proporção, ele é usado em com três significados diferentes, que nós vamos ver agora, basicamente, que é, primeiramente, o termo Senhor, ele se dá apenas no sentido, algumas vezes, como um tratamento educado. Como você chama uma pessoa mais de idade de Senhor, assim também era chamado Jesus muitas das vezes. A segunda maneira também que era dado o título de Senhor era para um dono de escravos. E nesse sentido também Cristo é chamado de Senhor e Paulo muitas vezes referia a si próprio como escravo de Cristo. Ou o apóstolo João, escravo de Cristo. Ou Doulos, que era escravo. E Paulo deixa bem claro isso em 1 Coríntios 6, 27 e 23, dizendo que porque fostes comprados por bom preço, se referindo à igreja, nós somos comprados pelo sangue de Cristo, logo nós somos escravos deles, escravos, digamos assim, da liberdade. E por último, em terceiro lugar, o uso mais elevado do termo Senhor, como eu disse, é referente ao uso imperial, que era se referido a César, ou algo mais divinizado, digamos assim, que os cristãos usavam para combater a confissão que era dada a César. Eles diziam que Jesus é o Senhor e não César. Terceiro lugar, o terceiro título mais usado e que na verdade Jesus mais usou para referir a si mesmo é Filho do Homem. O termo Filho do Homem, na verdade, ele, dentre as 80 vezes que ele aparece no Novo Testamento, apenas 3 vezes não é o próprio Jesus dizendo a si mesmo, referindo-se a si mesmo. O restante, as 77 vezes, é Cristo mesmo que está se referindo a si mesmo. A princípio, nós podemos pensar que esse termo se refira à natureza humana de Jesus. Ele está fazendo uma declaração humilde, que ele é filho do homem. Então, nós pensamos que ele está fazendo uma confissão de humildade. Porém, na verdade, ele está fazendo uma referência muito mais profunda. Ele está se referindo ao livro de Daniel, na verdade, mais especificamente a Daniel 7, 13 a 14, onde ele se refere a uma visão que Daniel tem, em que ele fala que ele vê um ancião de dias e vê um filho do homem. E esse filho do homem, que recebe, esse filho do homem, ele recebe o trono, né, desse ancião de dias, que se refere ao Deus Pai, e esse filho do homem, ele governa, e ele vem sobre as nuvens com poder e glória. Então, Jesus está fazendo essa referência dizendo que ele é o filho do homem que Daniel havia visto, certo? Em quarto lugar, nós vemos também outro título referido a Cristo, que é o Filho de Deus. Esse termo ele é usado comumente entre os cristãos, embora muitas das vezes tenha-se um entendimento não muito claro. Nós falamos muito que Cristo é o Filho de Deus, Jesus Filho de Deus, porém nós não sabemos a profundidade desta confissão. Na verdade, muitas pessoas que não são cristãs não entendem a referência, principalmente os muçulmanos. Os muçulmanos, eles dizem que de forma alguma Jesus é Filho de Deus, porque eles têm um conceito errado de que, segundo a nossa definição, nós creríamos que Deus, de uma forma cósmica, casou com Maria ou com alguma deusa, e desse casamento nasceu Jesus, de forma literal. Não, nós não cremos isso. Deus não pode ter um filho nesse sentido. Nós dizemos que
Jesus é Filho de Deus no sentido que Ele mesmo é Deus. Você pode ver até a explicação que o C.S. Lewis dá na apostila que eu citei, que Deus ele gerou Jesus. Então, o que Deus gera é Deus. O que Deus cria não é Deus, mas o que Deus gera é Deus, eternamente gerado. Não houve um tempo em que não existia Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ok? Ele é eterno, assim como o Pai. Então, ao contrário do que os muçulmanos dizem, o título Filho de Deus, ele ressalta, ele enfatiza que Jesus nada mais é do que Deus. Nada mais, nada menos do que Deus. E por último, um título usado, referido a Jesus, usado pelo apóstolo João, o qual ele inicia o seu evangelho dessa forma, é Verbo. Ele diz, en arche en hologos, kai hologos, en prostonteon, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, desculpe. Fazendo esse paralelo a Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, o Logos, o Verbo era Deus. É interessante que João ele empresta esse conceito do Logos da filosofia grega. Segundo a filosofia grega, havia uma energia, digamos assim, não pessoal, segundo eles, que regia, que sustentava, que foi o princípio fundador, criador de todas as coisas, que mantém todas as coisas. Então João dá um passo adiante e fala, essa energia na verdade não é uma energia impessoal, ela é pessoal e é a segunda pessoa da Trindade e ela é Cristo, o Criador de todas as coisas e o fundador de todas as coisas que rege, pelo qual subsistem todas as coisas. É lógico que há outros nomes referindo a Cristo, há outras características relacionadas a Ele, mas estes são os principais que nós encontramos na Bíblia, que revelam um caráter mais profundo de Deus e que eu achei interessante nós pontuarmos nesta aula. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula nós falaremos mais um pouco a respeito da natureza e do ministério do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau.